Então, hoje a gente vai ter uma entrevista com a Rosalie Andrade. Ela é uma das instrutoras do método Meir Schneider Self-Healing no Brasil e ela é fisioterapeuta também. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela desde o começo, quando é que ela conheceu o Meir, quando que ela conheceu a Bia, quando começou a fazer o curso e o que todo esse método do Self-Healing que o Meir criou, né? O que agregou para a experiência de ser uma terapeuta self-healing junto e paralelamente, né, trabalhando com a fisioterapia. Então, seja bem-vinda, Rosalie. Muito obrigada. A palavra é toda sua. Obrigada, Sula. Olha, eu estou muito feliz de participar desse trabalho que vocês estão realizando, todos nós, né? Isso. Que somos praticantes, instrutores e admiradores, né, do método de self-healing do Meir Schneider. E então eu comecei ao final mesmo da minha formação de fisioterapeuta. Uhum. Eu sou cientista social também, né? Então eu tenho um olhar também para o indivíduo enquanto cidadão, né? Um ser social. Mas assim, esse trabalho corporal sempre me chamou a atenção. Então, quando eu terminei a faculdade de fisioterapia, eu recebi um convite de um dos instrutores hoje também, que é o Wilson, através do correio, né? Porque a gente recebia mala direta naquela época, ainda 21 anos atrás, para fazer o curso de self-healing. Eu fiquei muito interessada porque tinha uma proposta de trabalho totalmente diferente do que a gente estava vendo naquele momento, porque hoje fala-se muito sobre terapias integrativas. Naquela época não se falava tanto, né? Então eu fui fazer em 99 com a Bia, o segmento A, né? Eu conheci o self-healing através da Bia Nascimento, né? Que a gente fala que é a nossa primeira instrutora aqui no Brasil. Depois disso, então, nós tivemos o segmento B, e aí que eu vim a conhecer realmente o Meir Schneider, porque a gente faz o nível 2 com ele, e aí foi só no ano seguinte, no ano 2000, e desde então eu segui minha formação, né? Terminei depois a formação, e depois recebi o convite também para ser instrutora do método Self-Healing aqui no Brasil. Isso, maravilha. E aí, como é que você conseguiu perceber que o self-healing pôde agregar valor na fisioterapia? Como é que você juntou essas duas informações? Então, porque o trabalho do self-healing é um trabalho extremamente integral, né? A gente tem um olhar não só para o nosso físico, principalmente na minha época, eu digo assim, dessa minha primeira formação de fisioterapeuta, nós tínhamos uma visão muito física, né? De protocolos, de recuperação muscular, recuperação neurológica. E o trabalho do self-healing veio exatamente ampliar tudo isso. Veio me mostrar que nós, além desse trabalho físico e neurológico, nós também temos um trabalho emocional, nós temos um trabalho mental, nós acionamos em nós mesmos a nossa capacidade de regeneração, a nossa capacidade de recuperação, que a gente, dentro do método, diz que é uma capacidade inata, né, de autocura. E isso é real. Então, todos esses anos que eu trabalho com o método, dentro também da fisioterapia, eu vejo como isso é real. Né? Que quando eu coloco esse paciente, né, como um agente da sua própria recuperação, dando a ele instrumentos através dos exercícios, por exemplo, ou das massagens, ou da visualização, respiração, que são técnicas utilizadas dentro do método Self-Healing, a recuperação dele é muito mais rápida e ele aprende a lidar com o próprio corpo para que ele não venha a se desgastar novamente, para que ele não venha a se lesionar novamente, porque ele passa a entender, né, como ele é um agente responsável por si mesmo, pelo seu próprio corpo. E aí a gente entende, né, que um dos pilares do método são os exercícios, né? Sim. E aí o Meir enfatiza isso, né? Isso. O Meir fala muito desses exercícios, porque não são exercícios comuns que a gente está acostumado a trabalhar nem dentro mesmo
da fisioterapia, né? A gente chama dentro do método exercícios inusitados, né? Exercícios não comuns. Não que eles sejam assim tão diferentes, mas os exercícios do self-healing, eles trazem para a pessoa uma quebra de padrão de como ela está se movimentando. Afinal de contas, o Meir sempre diz, né? Movimento é vida. Mas se a gente tem um padrão de movimentação, nós, com certeza, teremos sempre os mesmos resultados. E os exercícios dentro do self-healing trazem essa quebra de mudança, tanto na forma de você acionar o seu próprio músculo, né? Como também dos padrões neuronais, né? Então, dentro do nosso sistema nervoso. Então, isso que é muito interessante. Então, veja, nós temos músculos que são involuntários, que trabalham todo um mecanismo interno e de atividades que são essenciais. Então, nós temos músculos para a nossa respiração, nós temos músculos que trabalham o nosso sistema digestório, o nosso coração, e isso a gente não consegue atuar diretamente, mas através de todos esses exercícios voluntários que a gente faz através dos exercícios que são propostos dentro do método Self-Healing, nós conseguimos também acionar esses outros, que são os involuntários. Então, a gente consegue, sim, um trabalho de integralidade dentro e fora, o que a gente sempre fala. Então, a gente fala assim, poxa, dobrar e esticar, né? Então, contrair e relaxar. Nem sempre a gente consegue fazer normalmente, né? Assim, então, você está tão acostumado a fazer do mesmo jeito, às vezes, para você esticar o braço e falar, nossa, tá doendo, né? Ou você ganhou, através desse mau uso, uma tendinite, né? Ou você ganhou, através disso, uma artrose, e vai te limitando dentro do seu movimento. Quando você consegue trabalhar com esses movimentos diferentes, você faz uma quebra desse paradigma, desse modelo de como você usa o corpo. E a partir daí, você consegue quase que imediatamente uma diminuição da dor, né, que é o mais importante, e você passa, então, a utilizar o seu corpo de uma forma totalmente diferente. E não só a gente acorda os músculos no corpo que estão dormindo, né? A gente fala entre aspas, né? Mas também lembrando que esse acordar o músculo que está dormindo é acordar uma área do cérebro que também não está trabalhando ativamente, né? Ela também está meio adormecida por falta de uso, né? Exatamente. Eu gosto de brincar que quando a gente movimenta o corpo e a gente está sempre buscando mais integridade em todos os movimentos, eu fico sempre me perguntando assim, qual o músculo do meu corpo, que nós temos mais de 600, né? Qual músculo faz muito tempo que eu não uso? Eu não uso, então! É uma busca, uma exploração, né? De detetive mesmo, né? Quem que tá faltando trabalhar, né? Quem que tá de férias faz muito tempo. E tem tudo a ver com essa coisa que você está falando agora, né? E você sabe que, assim, a gente não percebe, a gente vai ficando meio insensível a tudo isso. E eu sempre proponho, né, quando eu vou falar de self-healing em alguns locais, pequenos exemplos, né? A gente coloca as pessoas para fazerem algumas coisas. E hoje eu até proponho, você que está aí nos assistindo, você sabe como é que você faz para levantar de uma cadeira? Né? Então, se você está sentado, apoiado com os pés no chão e você quer levantar da cadeira, quantos músculos você utiliza para isso? Geralmente, né? Eu falo assim, vou parar um segundo aqui para você testar. Testa aí. Muito bem. O que você utilizou para levantar da cadeira? Provavelmente você colocou a cabeça para frente, colocou um tronco para frente e deu um impulso para poder sair da cadeira. Quando, na realidade, tudo que você tinha que usar eram os músculos da perna, os músculos da coxa. Então,
com a fraqueza, porque nós não utilizamos os músculos corretos, que seriam naturais, nós acabamos nos adaptando com outros músculos que não tinham que estar nessa jogada, só que por conta disso, eu acabo tendo dor no pescoço, eu acabo tendo dor nas minhas costas, porque eu preciso levantar de uma simples cadeira. E isso que você está falando é muito importante porque ele liga diretamente com outro fator que a gente trabalha bastante no Self-Healing, que é a consciência corporal, né? Sim. Através da observação de como eu me movimento, né? Eu tomo consciência desse trabalho que eu tenho e desse corpo que se mexe no espaço e como ele se mexe. E aí essa consciência também vai se relacionar com esse trabalho muscular, né, que o self-healing proporciona. Isso. Né? Eu falo que a gente vai adquirindo uma consciência sinestésica, né, que é a consciência mesmo do movimento. E por que a gente adormece? Porque, claro que para o cérebro ele precisa economizar energia. Uhum. Então, fazer o mesmo caminho da rotina todos os dias é melhor. Entre aspas, né? É melhor para essa economia de energia, mas nós vamos nos tornando insensíveis para tudo isso que está acontecendo. Então, se eu não coloco a minha consciência de como eu estou me movimentando, eu acabo me lesionando. Eu acabo ficando muito tempo na mesma postura. Hoje nós vemos as pessoas com o celular. Quantas horas você não fica lá olhando para o celular com a sua cervical flexionada, né? Com o seu pescoço para baixo. E o quanto você desgasta para se manter nessa posição estática. A gente acha que não, acha que está economizando aqui, fica eu tô lá olhando. Não, ao contrário. O corpo, ele tem que gastar muita energia de manter um pescoço para não cair para frente, né? Manter uma contra tensão. A gravidade, né? Contra a gravidade, exatamente. Manter a sua coluna, né? Estabilizada ali o tempo inteiro. E sem contar a circulação, mesmo a visão, né? Que a gente sabe o quanto essa visão está integrada a tudo isso. Então, nós vamos tendo uma inconsciência, nós vamos tendo uma falta de sensibilidade e isso mostra mesmo uma falta de consciência geral. O método Self-Healing vem despertar isso em você, colocar realmente consciência de como você se movimenta, quanto tempo você está na mesma postura, né, utilizando músculos desnecessários. Uma coisa que eu queria complementar o que você acabou de falar, eu gostei que você trouxe o exemplo do celular. E para quem está assistindo, assiste também a palestra da Fernanda, porque ela conta um pouquinho como que é essa conexão da visão com o corpo. E o quanto que a internet, o computador, o tablet, o celular, eles estão aí para o nosso benefício. Mas quando a gente usa demais, né? E principalmente as crianças em desenvolvimento, isso vai interferindo na qualidade da visão da criança, por uma questão de postura, de tempo e de uma posição corporal estática, né? E onde você interfere, inclusive, na circulação, na respiração. E essa consciência corporal, essa consciência sinestésica, ela é importante para a gente se perceber no dia a dia mesmo, né? Então, para quem, por exemplo, quem está assistindo, mas o meu trabalho é na frente do computador, né? O que eu posso fazer? O que você, Roseli, sugere, né? Uma pessoa, mas eu trabalho o dia inteiro no computador, eu não posso parar e ficar fazendo 1 hora de exercício. Então, o que você sugere para essa pessoa que tem que trabalhar sentado na frente do computador o dia inteiro? O que você pode dizer? Ela tem que fazer pausas, não tem jeito. Eu falo assim, olha, muitas vezes a gente se impõe, né, uma vida que depois a gente vai pagar muito caro por isso. Então, hoje eu posso estar dizendo, eu não tenho aí
3 minutinhos até para levantar e ir ao banheiro quando eu estou trabalhando, e depois eu posso ter um problema sério de infecção urinária, que eu vou ter que tomar antibióticos e tudo mais. A mesma coisa acontece com o seu corpo por inteiro. Então, se você trabalha, né, muito tempo sentado, você tem que levantar. Você tem que se espreguiçar. A gente brinca, né, que antigamente se dizia assim, espreguiçar é falta de educação, né? Não, né? Se espreguiçar é um ato de amor para seu corpo, porque você vai estar mexendo com os seus músculos, você vai estar dando a chance de lubrificar todas as suas articulações, você vai estar acionando, né, a sua circulação, a sua visão. E hoje a gente também estuda muito essa relação dos seus olhos, até mesmo com toda a sua postura. Então, a gente sabe que músculos oculares estão diretamente ligados com músculos da sua cervical, do seu pescoço, né? Então, a pessoa que enxerga mal provavelmente vai ter dor de pescoço e vice-versa. Então, levante-se, espreguice, né? Caminhe, fique na ponta dos pés, trabalhando as suas panturrilhas para levar circulação também para todo o seu corpo. Mexa as suas mãos, porque você fica o tempo todo lá. Eu gosto muito de um exercício simples, que é mexer a pontinha dos nossos dedos, né? Apoia aí, ó, o seu polegar no indicador e mexa um pouquinho a falange de cada dedo. Muitos vão dizer, não consigo. Isso pode ser por fraqueza muscular, pode ser por falta de coordenação motora, mas que se você vai treinando, você com certeza vai evitar artroses nas mãos, que hoje o índice é muito alto de artrose, né? Você vai descansar também os seus punhos, para quem está lá o tempo todo no seu computador. Então, são pausas pequenas, não é para você ficar fazendo exercício o dia inteiro, mas levantou, vai lá, né? Porque eu acredito que a Fernanda tenha dito até para fazer palme, né? Que é o relaxamento. Eu, como estou falando um pouquinho mais de músculos do corpo, então mexa o corpo, leve circulação para todas as periferias. As pessoas que têm periferias geladas têm má circulação. Uma coisa legal, simples, super simples para a pessoa fazer, quem trabalha principalmente no computador, muitas vezes a pessoa está no computador, mas ela tem que atender o telefone, por exemplo, né? Tem muita gente que tem esse trabalho. E aí usa o telefone para lembrar a pessoa de levantar. Vai atender o telefone, levanta da cadeira e continua trabalhando no telefone. Você está trabalhando, está falando no telefone, você não deixou de trabalhar, mas você levanta o corpo da cadeira e vai trabalhar no telefone. E se a pessoa trabalha num ambiente que tem janela, aproveita esse momento, enquanto você está no telefone, olha para a janela e olha para longe. E você vai relaxar os olhos que estão olhando para perto numa tela de computador e vai relaxar olhando para fora. Mas só tem prédio, parede ou muro na minha frente. Olha para o céu, olha para a nuvem, né? E olha para longe. Então, você não parou de trabalhar para cuidar de si, para trazer uma quebra de padrão de uma situação estática, né? Então, eu gosto de falar que tem micromovimentos que a gente pode fazer, que o self-healing é ótimo nisso, onde a gente pode estar trazendo esses micromovimentos e segundos de consciência que vão ajudar a quebrar um padrão, trazer mais circulação, mais relaxamento, né? E com certeza você também tem algo para falar um pouco sobre como é que o self-healing, você usa a combinação do self-healing com massagem e visualização no seu trabalho. Conta um pouquinho disso. Então, em todo esse tempo, né, que eu trabalho com a fisioterapia, eu tenho trazido realmente todos esses elementos do self-healing para os meus pacientes, né? Mesmo quando eles chegam aqui buscando fisioterapia, né? Eu não consigo mais dissociar essas outras técnicas que vêm junto, né, do self-healing. E o que a gente percebe? Quando a gente fala em massagem, nós vamos percebendo que toda essa inconsciência e que chega naquilo que a gente chama de doença, né, no desenvolvimento dessa doença,
seja ela um problema de coluna, um problema de joelho, sem contar os neurológicos, que eu também trabalho, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais da área da ortopedia, mas a gente percebe que tem muito tecido conjuntivo enrijecido em todas essas regiões. Então, todas as vezes que você tem uma lesão, você tem um tecido cicatricial ali que fica duro. Uhum. Então, a massagem é assim, eu falo que é a grande chave, né, de uma boa recuperação do tecido. Então, quando você está massageando uma região, você está levando ali mais circulação, né? Você está fazendo com que haja um relaxamento, porque até então imagino que é a dor, né? A dor que você construiu junto com essa doença que veio, muitas vezes não deixa você fazer um exercício logo de cara. Fala, nossa, meu joelho está doendo demais, como é que eu vou dobrar e esticar? Como é que eu vou rodar esse joelho? Não pode, né? Nem dá. Mas você atuando com uma massagem, né? Que vai ali relaxar, com certeza, o seu próprio organismo, ele vai encontrar caminhos para que você depois possa realizar um movimento e, a partir disso, a recuperação. Muitas vezes a gente não consegue atingir nem com massagem. A dor e a inflamação é tanta que nós começamos com visualização, por incrível que pareça. Hoje, né, falar de visualização é até mais fácil, porque hoje a gente vê os atletas trabalhando com visualização, né? Tem muita pesquisa na área também, muita pesquisa. Mas o Meir falava isso há mais de 30 anos, né? Eu falo que ele teve, assim, grandes insights mesmo para trazer essas técnicas para nós. Então, o que acontece? Quando você visualiza, você está mandando um estímulo real, né, do cérebro para aquela região. Então, eu visualizo que eu estou esticando esse meu joelho, eu visualizo que eu estou dobrando o meu joelho. Nesse momento, de verdade, o meu sistema nervoso está dobrando e esticando, por mais que eu não esteja realizando. E aí algumas pessoas falam assim, mas eu acho que isso não é real. É só imaginar você cortar um limão, chupar o limão, eu tenho certeza que você vai salivar, porque isso funciona realmente. Então, a gente sabe que né, que funciona. Corpo, exatamente, o corpo vai responder da mesma forma. Então, eu trabalho em todos esses anos, né, com pessoas que chegam aqui com muitas dores, né? Então, tudo é muito individualizado, né? Então, não são os mesmos exercícios, não são as mesmas massagens, e o caminho nunca é o mesmo, né? Porque cada pessoa chega com uma história, e essa história tem que ser respeitada. Tem pessoas que não querem nem que a gente toque diretamente. Exato. Então, a gente vai primeiro conversar, né? Primeiro fazer ela entender, respirar. Às vezes, só o ato dela respirar corretamente, ela já vai retirar 50% da dor dela. Então, os meus pacientes passam por isso. Então, a gente trabalha com a massagem, trabalha com visualização, trabalha com exercícios, respiração. Se preciso for até para um problema de pescoço, a gente trabalha exercícios visuais, né? Todo esse arsenal para que esse paciente possa sair daqui cada vez melhor e saem, viu? Com certeza. Você tem algum caso assim que você gostaria de compartilhar com o público que está assistindo a gente agora? Sim, eu tenho um caso sobre lombalgia, né? Que é essa parte mais inferior da nossa coluna, em que a pessoa travou, né, numa atividade dela, e ela chegou aqui, realmente ela não conseguia se movimentar, ela não conseguia nem sentar direito, realmente ela chegou com muita dor. Então, foi exatamente isso que eu falei para você, nós começamos a trabalhar respiração. O ato dela respirar e trabalhar o músculo da respiração principal, que é o diafragma, né, só o ato dela fazer isso, né, dessa respiração profunda, foi liberando toda a organização da região lombar dela. E a partir daí, então, eu fui ensinando exercícios para ela movimentar o quadril, né,
também a parte superior, rotações. Aí são exercícios mais específicos que, para quem for ou conhecer o método mais a fundo, a gente ensina, né? Aqui é só para ilustrar. Isso. Mas, assim, na primeira sessão, ela já saiu destravada, né? Fez mais algumas sessões comigo e se recuperou e aprendeu, né? Porque ela estava realmente muito tempo trabalhando sentado. Sentado. Então, ela não estava mais mexendo tornozelo, ela não mexia quadril, ela não mexia pescoço. E aí nós fomos ensinando para ela como trabalhar o corpo. E aí, com isso, ela teve uma recuperação excelente. E a gente tem inúmeros casos, né? Mas a gente sempre procura colocar tudo que é necessário para a pessoa se sentir, né, cada vez melhor. Com certeza. E é fantástico, ao longo desse todo esse período de evolução, não só da medicina em si, mas também do self-healing, porque todos nós evoluímos, né? Como um monte de coisa que o Meir falava 30, 40 anos atrás, hoje a neurociência está provando, né? Exatamente. Então é muito lindo ver tudo isso. Antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande de explicar o que estava acontecendo, porque as pessoas não tinham conhecimento provado do que aquilo funcionava. E hoje a neurociência está provando. Então, muitas coisas que estão acontecendo hoje, nessa questão da pesquisa, ela vem agregar valor à técnica, não é? Isso mesmo, a gente percebe, a gente brincava muito com essa situação, né? Como é que a gente explica isso? Porque no corpo acontecia, né? Mas ainda não tinham tantas referências científicas para comprovar que realmente o Meir estava certo, né? Por que ele conseguia fazer com que a pessoa saísse enxergando melhor? Por que a pessoa saía sem dor? Por que de repente ela tinha um problema neurológico em que as pessoas estavam dizendo, olha, daqui você só vai para a cadeira de rodas ou vai só para uma cama, e ao contrário, a pessoa saía da sessão da terapia caminhando ou se sentindo cada vez melhor ou mais ereta, né? Que eram condições que a medicina dizia, infelizmente, é crônica e degenerativa progressiva, né? Ou seja, a gente só tinha que esperar a morte. Sentar e chorar. Chorar. Então, mas essa questão, né, a diferença entre só vou sentar e chorar e começar a participar, né, trazer o self-healing para a sua vida. Eu gosto de falar assim, que qual é a diferença quando a gente começa a aprender o self-healing? No começo, a gente está tentando entender que bicho é esse? O que é diferente, não é? E aí a gente, no começo, quando está aprendendo, a gente fala, não, eu faço self-healing. Mas quando a gente vai compreendendo a profundidade que o self-healing integra ao nosso corpo, a gente se torna self-healing o tempo inteiro. E a gente se torna agente da nossa própria saúde. Não que não tenha a importância de todo o tratamento médico, ao contrário, né? O tratamento médico é necessário e o nosso vem complementar a todo um trabalho da medicina e ajudar a guiar a pessoa que tem um problema, um sintoma, a entender que ela pode trabalhar internamente o seu corpo de uma maneira diária, né? Onde vai estar fazendo os exercícios diários. Por isso que a gente brinca que a gente tem lição de casa. Não é? Por quê? Porque se eu não quebrar, né, esse padrão corporal que está provocando um monte de coisa, e se eu não exercitar aquilo, a mudança não vai ocorrer. Não é? Eu falo assim, quanto tempo demorou para você ficar nesta situação? Né? Anos que você foi se adaptando, né? Você foi ficando inconsciente, você foi tendo até mesmo problemas emocionais que te levaram a ter essa condição corporal. Então, hoje em dia, o que nós vemos? Ansiedades, depressão, síndromes do pânico, estresse em exagero, tudo isso leva a um comportamento físico. Exato.
Então, quando nós temos esse tipo que eu chamo, né, de inconsciência, você não percebe que você vai se adaptando. Ah, então hoje dói aqui, eu sento só em cima da outra perna. Hoje dói ali, eu paro de mexer o tanto que eu poderia. E a gente vai, então, ficando cada vez mais rígido, inflexível, né? Fechado dentro de si mesmo. E o self-healing vem propor exatamente ao contrário, né? Então, mexa-se. Tá doendo? Vamos olhar por que tá doendo ali. Vamos massagear, né? Ficou muito tempo sentado em cima dessa perna, muda. Vai para outra. Distribui o peso. Se espreguiça, né? Respira. E isso vai trazendo realmente para você essa consciência. E claro, se você tem algum problema já instalado, procure sempre ajuda médica. A gente sempre diz isso aqui. Você, às vezes, precisa do médico, do psicólogo, do fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, seja a nutrição, né? Seja a área que for necessário, mas procure entender que a mudança no seu corpo só vai acontecer por sua própria responsabilidade, né? O outro não é o médico que vai atuar em você, é você que vai atuar em si próprio. Então, essa é o verdadeiro self-healing, né? O cuidar de si próprio, porque isso é amor. Muito obrigada, Rosali. Eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está escutando a gente, né? Uma mensagem baseada na sua experiência que possa agregar um valor para quem está nos assistindo e finalizar também falando quem quiser te encontrar, quiser conhecer o seu trabalho, como te encontrar. A gente sabe que você tem um programa na rádio, então conta um pouquinho dessa parte para a gente também, por favor. Tá certo. O que eu sempre digo assim, que o método self-healing, o que ele nos ensina, né? Que a nossa mente pode muitas vezes diminuir a nossa capacidade de autocura. Então, que nós temos que ampliar essa nossa capacidade, que é inata mesmo. Nós devemos confiar, porque às vezes a gente só acredita na doença, a gente só acredita que pode piorar, e ao contrário, né? O self-healing nos diz, não, da onde você está, você pode melhorar. Exato. Você pode alcançar muito mais com o seu próprio corpo. Então, acredite nisso. Né? Se você investir em você, daqui para frente você pode melhorar sim. Esse é o que eu gostaria de deixar como uma mensagem do self, né? E que as pessoas que quiserem me procurar, a gente tem alguns canais, né? Nas mídias sociais eu tenho o Instagram, né? Que é o @doutora Rosalie Andrade. No Facebook, como Rosalie Andrade, né? Meu celular também, que é o 11, que é São Paulo, 998330408. E eu tenho um programa de rádio também já há 21 anos que eu falo de saúde integral, chama Saúde no Terceiro Milênio. Já levei o Meir lá algumas vezes para entrevista, até a Fernanda, lá nós falamos, né, de todas essas possibilidades com terapias integrativas, aliados à ciência, à espiritualidade, que a gente tem que buscar a nossa integralidade, né, de todas as formas mesmo. Então, pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior, né? Você encontra isso tanto pela internet, pelo Facebook e também no 1450 AM em São Paulo. Mas é mais fácil hoje em dia encontrar na internet, né? Então é Rede Boa Nova de rádio. Muito obrigada, Rosalie. Eu queria de novo agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de tempo para estar contando um pouquinho da sua experiência para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada. Eu aqui agradeço, muita gratidão e convidamos todos vocês, né, a conhecerem esse trabalho. O Meir vai estar aqui no final de fevereiro, então dentro do nosso site Self Healing Brasil você encontra todas as datas, né, e se ele vai estar aí mais pertinho da sua cidade ou não, e como se comunicar com todos os terapeutas e instrutores de Self Healing também. E o nosso site é www.selfhealingbrasil.com.br. E lá você vai ter todas as informações da trajetória do Meir, que vai começar no final de fevereiro e vai até a metade de março.
tá bom? Então, a gente convida todo mundo a participar das palestras, workshops, atendimentos individuais que ele vai dar aqui no Brasil. E agradeço novamente a sua presença, Rosali. Obrigada. Obrigada, querida. Um beijo. Beijo.